Hola, bienvenidos a la clase de español. Yo soy Daiane e hoje vamos falar sobre las fábulas. Bom, para a gente entender como que as fábulas surgiram, vamos lá para a origem delas. Vamos compreender como que elas nasceram. Lá nas antigas culturas do Oriente, viu-se a necessidade de que os filhos dos nobres fossem educados, fossem ensinados de forma que eles pudessem vir a governar futuramente naquelas regiões. Então, por isso, eles resolveram criar o quê? Historinhas que tivessem fácil assimilação, e aí eles poderiam passar valores daquela cultura para as crianças. Nesse caso, as crianças iriam crescer e iriam ter a compreensão do que é o certo e o que é o errado. Por isso que nas fábulas nós vamos ter personagens como objetos, como animais, que estarão aí assumindo características comportamentais humanas para que assim possam representar os valores da sociedade. Bom, com isso, com as navegações, com as cruzadas, com o compartilhamento dessas histórias, as fábulas foram criando aí um leque maior de possibilidades, foram ganhando espaço em outras culturas. Por quê? Porque elas eram muito facinhas de passar, eram muito curtinhas, elas eram muito mais propícias a estarem aí se propagando durante esses períodos de compartilhamento. Qual era o sentido da fábula? A fábula ela tinha o sentido de moralizar, de trazer a moral para aquela sociedade. Por isso que ao final de cada fábula que lemos, geralmente tem lá a moral da história, né? Em espanhol, nós chamaremos de moraleja, ok? Bom, já que estamos falando de fábula, gostaria de convidá-los para que a gente conheça uma fábula muito famosa. Ela se chama El Elefante y el Ratón, ok? Vamos lê-la. Um dia, como tantos en la sabana, un gran elefante dormía la siesta. Unos ratoncitos jugaban a las escondidas a su alrededor. Y a uno de ellos, que siempre perdía porque sus amigos lo encontraban enseguida, se le ocurrió esconderse en las orejas del elefante. Ou seja, tinha vários ratinhos e aí eles estavam brincando de se esconder. Um deles, que sempre perdia, pensou, vou me esconder na orelha desse elefante, assim ninguém vai me encontrar, certo? Ele estava dormindo la siesta, o elefante estava tirando um cochilo. Siesta é o nosso cochilo. O ratinho disse, a nadie se lhe ocorrerá buscar-me ali, por fim ganarei, ou seja, estou sendo esperto, ninguém vai me encontrar neste lugar. Então se escondió, pero sus movimientos despertaron al elefante, que muy molesto, pues habían perturbado su sueño, pisó la cola del ratoncito con su enorme pata y le dijo, ¿qué haces, ratón impertinente? Te voy a aplastar com minha enorme pata para que aprendas a não molestar-me mientras duermo. Ou seja, ele deu uma bronca. Ué, o que você está fazendo aí? Você está me incomodando, eu estou aqui dormindo e você está fazendo movimentos na minha orelha, eu vou pisar você, eu vou te esmagar, para você aprender. E aí o ratinho suplicou para o elefante. Ele disse assim, por favor, elefante, não me pises. Se me perdonas la vida, eu te deverei um favor. Ou seja, a gente vai fazer uma troca. Você me perdoa e aí eu fico te devendo essa. El elefante soltou uma carcajada e lhe respondeu, te soltaré solo porque me das lástima, pero não para que me debas um favor. Que poderia ser um insignificante ratão por mim. Ou seja, eu vou te soltar porque eu estou com pena, mas você não pode me fazer nada em troca. Você é muito pequeno. Entonces, el elefante soltó al ratón. Sucedió que semanas más tarde, mientras el ratoncito jugaba con sus amigos, se encontrou com el elefante atrapado bajo las redes de um caçador. Ou seja, ele já estava em outro momento brincando com seus amiguinhos lá, os ratinhos, e aí ele viu que aquele elefante que salvou ele anteriormente estava preso em uma armadilha. Estava muito débil porque havia luchado muito para liberar-se e já não tinha forças para nada mais. El ratoncito se puso a roer las cuerdas y después de un rato logró liberarlo. El elefante le quedó sinceramente agradecido y nunca más volvió a juzgar a nadie por las aparências. Ou seja,
ele era muito pequenininho, então ele conseguiu chegar lá onde estava a armadilha e conseguiu roer aquelas cordinhas que estavam amarrando o elefante. O elefante ficou livre e aí ele percebeu, poxa, eu estava julgando esse ratinho anteriormente. Ou seja, ele julgou pela aparência. E essa é a nossa fábula. Vamos lá para a moraleja dessa fábula. Qual é a moral dessa história? Nunca há que juzgar a nadie por su apariencia sin conocerla. Las cualidades que no se ven a primera vista son las que definem a una persona. Ou seja, essa fábula que aparentemente é uma historinha inocente de animaizinhos, elas vêm trazendo aí um ensino. Qual é o ensino? Não julgue as pessoas pela aparência, porque o que você não está vendo é o que vai contar realmente para definir aquela pessoa, ok? Bom, vamos lá então compreender o que são as fábulas. A fábula é uma narração breve, escrita em prosa ou em verso, em la que se dá uma ensinança moral, como a gente já conversou. Geralmente, elas vão ser curtinhas e elas vão ter também animais e objetos que estarão se comportando como se fossem pessoas, vão ter características humanas. La moraleja es el mensaje o enseñanza que se deduce de la fábula. Puede aparecer al principio ou al final del texto, pero também pode estar disfarçada dentro do escrito. Ou seja, você tanto vai encontrar a moral da história lá no finalzinho, como dentro da sua leitura você já estará percebendo qual é a moral, o ensino que esse texto quer trazer para você, ok? Bom, vamos lá para a estrutura da fábula. Como todo texto, né, nós temos um início, que é quando nós vamos ter a apresentação dos personagens. Por exemplo, nós conhecemos aí que existiam os ratos, existia aí o elefante. Nós vamos ter aí o lugar dessa história, né, por exemplo, numa savana, né? E a gente tem o conflito. Qual era o conflito? O ratinho pediu misericórdia e ele precisava ser liberado. Então, esse foi o primeiro conflito que tiveram. Em seguida, ele ficou devendo o quê? Um favor. Então, esse conflito pode ter uma solução ou não, ok? Então, a gente vai lá para o desenvolvimento da história. Qual é o desenvolvimento dessa história? O ponto mais alto dela é quando realmente o elefante precisa ser socorrido pelo ratinho. E aí é quando ele vai lá, no final, e resolve o conflito. Ou seja, ele vai lá e ajuda o elefante. Então, ele vai ter o quê? O ensinamento, o aprendizado que a gente vai ter estará ali naquele momento, ok? E aí a gente tem os elementos demonstrativos, acompanha aí por gentileza. A gente tem o protagonista que vai ter uma ação, ok? Essa ação está envolvida aí com um conflito que automaticamente terá uma reação no antagonista, quem é que estava aí tendo esse contato? O elefante e o rato. Durante esse conflito vai ter o desenlace, que é o nosso desenvolvimento, e por fim nós teremos la moraleja, a moral dessa história, ok? Bueno, vamos a praticar? Vou convidar vocês para a gente ler juntos aqui uma fábula intitulada La Fábula de Esopo, El Águila y la Flecha. Esopo é um grande fabulista, escreveu fábulas maravilhosas, inclusive indico que vocês busquem outras fábulas. E aí a gente vai ter uma fábula bem curtinha, tá? Estava sentada un águila en el pico de un peñasco, esperando por la llegada de las liebres. Más allá, vio un cazador que lanzándole una flecha, le atravessou su cuerpo. Ou seja, a águia estava tranquila, né, observando aí, esperando que as lebres chegassem até ela. E aí ela foi o quê? Pega de surpresa. De repente, um caçador a observava e foi lá e lançou uma flecha que atravessou o corpo desse pássaro. Viendo el águila, entonces, que la flecha estaba construida con plumas de su propia especie, exclamou: "Que tristeza terminar mis dias por causa de las plumas de minha espécie." Ou seja, aquela flecha que atravessou seu corpo, ela estava confeccionada com as próprias plumas da sua própria espécie. Então, ela ficou realmente muito triste com aquela situação, né? Por que que eu vou terminar os meus dias aqui, né, flechada com a minha própria espécie? Então, vamos lá. El sentido de la fábula é extraer que uma notícia
un refrán, una información, una moraleja, uma instrução. Vamos analisar aí as opções. Notícia, não pode ser. Nós não temos aí um texto noticiário, então a gente já vai descartar essa opção. Refrão. Os refrãs, como nós vimos em algumas aulas anteriores, eles também trazem ensinamentos, certo? Mas neste caso não pode ser um refrão, porque o que a gente viu lá nos refrãs? São aquelas frases populares que são propagadas. E sim, existem muitos refrãs que se parecem também com alguns ensinamentos que nós vemos nas fábulas, mas aí são situações diferentes, ok? Uma informação? Informação também a gente não tem aí um texto informativo, é um texto que já tem o seu próprio gênero, que é a fábula, certo? Uma moraleja? Sim, uma moraleja, como conversamos anteriormente. As fábulas, elas vão trazer morais, vão trazer a nossa aí, reflexão à tona para que a gente venha a inferir nesse texto. E instrução também não pode ser, porque não é uma receita, não é esse texto que vai estar dando aí etapas para a gente estar seguindo, ok? Próximo, ainda sobre a mesma fábula. La moraleja desta fábula é: observem que na nossa fábula a gente não leu a moraleja, né? A moraleja estava incluída lá dentro dela, como nós vimos lá nas especificações das fábulas. Então vamos tentar identificar qual seria a moraleja que mais se encaixaria nesse sentido aí. Vamos ler todas as opções e verificar qual é a melhor opção. Letra A. Se não puedes vencer a um inimigo poderoso, busca a alguém mais forte que quiera ayudarte. Ou seja, se você não pode vencer o seu inimigo, vai procurar uma ajuda. Pega alguém mais forte e vai lá enfrentar ele, ok? Letra B. Mais profundo é nosso dolor quando nos vencem com nossas próprias armas. Ou seja, mais profunda é a nossa dor quando nós somos vencidos pelas nossas próprias armas. Letra C. Se tienes uma necessidade imediata, de nada te servirá pensar satisfazê-la com coisas inalcançáveis. Se você tem uma necessidade que é urgente, não vai te servir pensar, resolver isso com coisas que você não pode. Então, você tem que ter algo aí viável. Letra D. Mejor ser humilde quando tienes poder, porque um dia o outro lo has de perder. Ou seja, enquanto você é poderoso, seja humilde, porque você pode perder esse poder, né, e precisar de outras pessoas. E letra E. Quando te aduelen, es quando com mais razão debes cuidar de tus bienes. Ou seja, quando as pessoas estão te adulando, te bajulando muito, é quando você tem que ficar atento aos seus bens materiais, né, especificamente. Bom, de todas essas opções, somente uma delas é que realmente se encaixa na nossa fábula, que nós acabamos de ler. Nós não estamos falando de inimigos poderosos, buscar ajuda, algo assim. Tampouco estamos falando de necessidades imediatas também. Não tem um valor de humildade ou algo assim. E também não tem questões de bens materiais, ou seja, mais profundo é nosso dolor quando nos vencem com nossas próprias armas, ou seja, a águia naquele momento ficou mais sentida não por ser flechada em si, mas porque a flecha que ele atravessou e que lhe mataria era justamente da sua própria espécie, ou seja, ela foi vencida, derrotada com a sua própria arma, ok? Bom, por que as fábulas são tão importantes? Então vamos lá, por que a gente tem que ler as fábulas? O que elas vão acrescentar na nossa vida? Las fábulas promueven la reflexión a través de la moraleja que estimula tu pensamento crítico. Ou seja, quando você está lendo uma fábula, você começa a refletir, a raciocinar, e aí vem à tona o seu pensamento crítico. Você começa a fazer julgamentos com relação ao que você está lendo. Fomenta tu criatividade a través de histórias que derrochan a imaginação e que abrem as portas a um mundo mágico onde todo é possível. Ou seja, a sua criatividade, a sua imaginação, ela vai se aflorando, porque vai vendo aí situações que podem ser possíveis naquele contexto dos animais falantes ou ganhando características humanas. Adquieres valores já que compreende de uma maneira didática e entretenida lo que é correto e lo que não. Ou seja, você vai adquirindo valores de uma forma didática, de uma forma lúdica, o que é certo e o que não é. Estimulan a memória, pois, al tratar-se de histórias cortas, logras recordá-las com maior facilidade e assim vas ampliando tu capacidade mnemônica. Ou seja, você vai
treinar a sua mente para ela ter mais recordações, já que são as histórias pequenininhas, então sua memória vai ficar sendo estimulada e você consegue repassar essa história, principalmente porque ela é muito facinha de contar. E por fim, amplia a sensibilidade e estimula a empatia. Por quê? Nesse momento você se coloca no lugar dos personagens e aí você consegue despertar as suas emoções, a sua empatia, o seu ponto de vista também é compreendido através da sua leitura, ok? Bueno, esta foi nuestra clase, espero que les haya gustado. No se olviden buscar la plataforma para más actividades. Hasta luego.